para a vida, mesmo diante de traumas do passado. Seja muito bem-vinda para essa nossa quinta live da Semana da Mulher Fatal, em que estamos em área por área da vida, olhando as nossas questões, fazendo técnicas, conversando e entendendo que a autoestima vem de quando a gente entende quem a gente é na nossa totalidade e o que podemos fazer com tudo isso que a gente carrega dentro da gente e ressignificar. E usar tudo isso como uma ponte, como um elevador para que a gente possa subir. E vamos lá, vamos entrando, vamos nos preparando para hoje, essa noite, que é um marco, né, de um dia em que muitas pessoas ficam tristes, não entendem, né? É um luto, é uma perca, é uma saudade, é uma memória. E junto também tem as nossas questões, os nossos fins de relacionamentos, a nossa perda de trabalho, mudança de cidade. Carregamos lutos dentro desse processo também. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, como a gente vai ter força para a vida juntamente com a nossa ancestralidade. E boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Instagram, Facebook, para a gente conversar. Para quem não me conhece, eu sou Soraya, sou terapeuta de desenvolvimento feminino há 5 anos, mas terapeuta integrativa mesmo, eu sou quase 9 anos, trabalho nesta área de desenvolvimento humano. E eu venho de todo esse amparato de que a autoestima não se trata apenas de corpo, mas se trata de toda a nossa essência e de tudo que nós passamos durante a nossa vida e tudo que nós temos que aprender e nos movimentarmos, fazer o que precisa ser feito. Muito boa noite. Me falem da onde que vocês são. E peço um favor para vocês, antes de a gente dar sequência a essa live. Vocês podem pegar esse aviãozinho e encaminhar para pelo menos mais 3 amigas. Vamos fazer isso? Vamos encaminhar? Para que todas saibam que às vezes estão passando por um trauma, uma situação difícil, dolorosa, que não tá fácil e precisam de um auxílio. Vamos lá? Pelo menos encaminhar para 3 amigas. E aí a gente vai começar a conversar. Esse nosso papo bem bacana, bem descontraído, porque a gente vai conversando também. Recife, Pernambuco. Oba! Nossa, deve estar bem quente aí, né, lindona? Tá um frio danado, hein? Danado, até meus cabelos, olha só como é que eles estão, ó. Estão até revoltos. Com esse dia de finados, com esse tempo, Petrópolis, Rio de Janeiro. Nossa, quente aí também. Tá quente aí, né? Ainda tá. Conheço alguma coisa já do Rio. Recife eu quero muito conhecer. Recife, Olinda, né? Acho essa parte aí muito bacana para conhecer. Vamos lá? Então, faça o favor para mim, encaminhe já para suas amigas, antes de a gente continuar, porque eu depois não quero ficar repetindo, né? Porque aí é muito cansativo para todas nós. Chovendo muito. Nossa, acredita que aqui não choveu nada, mas veio um vento, tá um frio danado, né? Voltamos a usar casaco de novo. Eu tava com look, mas acabei. Santo Antônio de Jesus, Bahia, olha só, que legal. Muito bacana. Isso aí, que bom, Brasil inteiro, é assim mesmo. Se quem não sabe, eu sou de Santa Catarina. Tá friozinho pra cá.
E vamos lá, encaminharam para as amigas de vocês para assistirem a live aqui, para a gente conversar, porque a gente é um bate-papo, né? A gente vai conversando, vai vendo, vou perguntando para vocês têm toda a liberdade para me perguntar, para responder, porque aqui é uma forma de a gente olhar as nossas questões, né? E muitas vezes a gente não tem coragem ou não consegue sozinha. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é... Mas não, antes disso, acho que eu vou fazer outra coisa. Primeira coisa, eu quero, como terapeuta, e nós vamos entrar num assunto grandioso, que é a nossa ancestralidade, que é a passagem dos que se foram, é o dia de finados, é uma energia muito forte, né? Muitas pessoas ficam mexidas, eu também tive esse meu processo, ao contrário da Paraíba, que está muito quente. Isso aí, que legal. Nossa, vocês estão em lugares super quentes, hein? Tô com muita saudade do Nordeste. Adoro. Pra todo ano eu vou aí. E aí, eu quero perguntar para vocês. Se vocês, quero pedir essa permissão. Se vocês me autorizem a entrar neste universo feminino de vocês. A que eu possa me conectar com a ancestralidade de vocês, com a história de vocês. E que possamos juntas honrar todas as nossas origens. E aí, vamos começar então? Me veio uma coisa na cabeça. Me falem, qual é a origem da família de vocês? Escrevam para mim nos comentários que eu quero ler. Vou ler aqui todos, hein? Primeiro me permitam, me autorizem a isso, né? Sintam, não, permito, estou disposta, estou disponível para a gente conversar hoje, para falar das minhas questões. E aí me contem de onde que vocês, qual é a origem da família de vocês. A origem da minha família é totalmente alemã. Já vou falar, né? Minha família veio ali na Primeira Guerra Mundial. Então, passaram um perrengue danado, muita fome lá, deixaram tudo para trás, deixaram familiares, famílias foram divididas, né? E compraram terra aqui, deram terras que não eram plantáveis, passaram muito sufoco. E aí, eu sou aquela pessoa, não sei você, mas eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de saber a origem da outra pessoa. Que ela pesquise sobre a história da vida dela. Isso é muito interessante, a gente saber de onde que a gente veio, saber a nossa origem, quem você é, de onde você veio, como foi a história da sua família. Por quê? Porque tudo isso te traz muita força, que você nem imagina, e eu vou falar daqui a pouco. Com um ritualzinho de ancestralidade, para dar aquela ajuda para vocês no momento atual, e uma técnica bem bacana para a gente começar a tirar as questões que estão te incomodando agora e olhar para frente. Daqui a pouquinho, hein? Fique aqui comigo. Permito. Que bom, Thalita. Pernambucanos, os que eu conheço, né? Que legal. Muito bom. E cada família tem a sua história, tem seus perrengues, tem seus segredos, tem seus momentos trágicos, seus dramas. Toda família tem. E isso é super normal. Por que eu tô falando isso? Porque eu já entro na seguinte pergunta para vocês. Você tem traumas do passado? Como é a sua relação com seus pais e com a sua família de uma maneira geral? Reflita aí. Se você quiser compartilhar aqui, falar comigo, pode falar também, ok? E aí, o mais importante, você percebe que tem algum padrão da sua família que você está repetindo na sua vida?
Pode ser relacionamento, pode ser de falta de dinheiro, começar um negócio, quebrar, não conseguir parar em um lugar, bebida, vício. O que você sente que você já sabe da sua família e que está se repetindo? Pense aí. E se você quiser me compartilhar, fale para mim. Eu vou pegar uma aguinha enquanto isso. É tão importante a gente olhar essas questões, e isso eu trabalho bem a fundo na minha mentoria, porque muitas vezes você está... Oh, meu Deus do céu, né? Loucura. Você está passando por um problema atual, ou você tem um trauma do passado que te marcou e te marca até hoje. E pode ser que, e é muito forte, tá? Se a gente for olhar isso, se você for investigar a sua família, que você está trazendo um padrão repetitivo dentro da sua família. Você está repetindo este padrão. Tenho trauma, sim, e não me dou muito bem. Trauma de abandono e faço terapia hoje por isso. Exatamente isso. Esses traumas, eles trazem pra gente muitas consequências para a vida presente. E muitas vezes, que eu vou falar depois de tipos de família, é que o que acontece? Nós nos sentimos excluídas, desamparadas, injustiçadas, e como se a gente estivesse sozinha no mundo. Não sei se você já teve a sensação. E você sente que nunca vai pra frente, nunca vai dar certo, que ninguém te ama como você gostaria. Mas não se preocupe, porque isso é muito comum, é muito normal. É difícil ver uma pessoa que não tem um tipo de trauma nesse sentido. E aí a gente precisa entender bem a fundo, né? Como o caso aqui dessa lindona que colocou, esse trauma de abandono. Por que será que aconteceu isso, né? E consequentemente eu já identifico aqui, lindona, que você, como você não se dá muito bem com seus pais, é totalmente em relação a isso. Que foi negligenciada, abandonada, sente-se medo, né, de ser rejeitada, de ser abandonada, então provavelmente entra em relacionamentos tóxicos, que fica totalmente dependente da pessoa, e por aí vai. Eu não tenho essa sensação até hoje. Eu tenho essa sensação até hoje. Sim, tenho toda hora, sozinha sem contar com ninguém e não consigo seguir, tomar atitudes. Exatamente. Por quê? Vou dar alguns motivos. Primeiro, aí eu posso dizer, é baixa autoestima. Sim, é baixa autoestima, tá? Se você não tem essa confiança, se você não consegue ir pra frente, se você se sente sozinha, é baixa autoestima. Mas por que vem a baixa autoestima? Porque você está desconectada com a sua essência feminina. Por quê? Há questões relacionadas com seu pai e com a sua mãe, muito fortes. E por quê? Porque de alguma maneira há um ciclo se repetindo dentro da sua família. E se isso aconteceu com você, é porque está a família, sabe, a energia, a egrégora da família está se repetindo, pedindo para ser olhado essa questão. Quando uma doença se repete, quando um vício da família se repete, quando há essa sensação de abandono, de rejeição, é que a gente não está no nosso devido lugar. Muitas vezes os filhos têm que ser os pais dos pais, né? Muitas vezes os irmãos
se trocam de lugar e acham que são os pais dos irmãos. Não respeitamos os nossos pais. Temos raiva, muitas vezes raiva do que aconteceu, né? Que a gente não consegue entendê-los. Isso tudo é muito forte e traz essa questão de que, olha só, como uma questão minha, do que eu passo hoje, um trauma meu, está repercutindo em outras gerações. Vai muito além de mim. É muito interessante quando a gente começa a identificar isso. Então, depois eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Me ajuda a lembrar que eu tenho aqui para contar uma historinha bem bacana. O que tem acontecido, né? Quando a gente fica presa nessas questões, deixa eu só ler aqui o comentário para mim continuar. Tô gostando da interação de vocês, hein? Muito bom. Tenho trauma, sim. Família por parte de pai nunca conheci. Por parte da minha mãe vou tolerando. Só lembro de mim quando preciso de algo. Fora isso, não existo. E hoje vivo quieta no meu canto. E provavelmente, lindona, você se sente usada. Você se sente sozinha, abandonada, rejeitada, ressentida e guarda uma raiva. Confesso que não gosto de estar perto da minha família e tenho muita mágoa de tudo. E gostaria muito de perder essa trava que tenho de seguir em frente. O medo do novo tá muito difícil para mim. Exatamente, tá muito difícil porque você tá carregando esse peso todo para cima de você. E que bom que você hoje já olha e já reconhece que gostaria de estar diferente com a sua família. Aceitar e respeitar os seus pais e a sua ancestralidade não quer dizer que você vai perdoar e tem que conviver todos os dias de uma forma super, hiper harmoniosa se você tem mágoas. Não. É você olhar para o seu pai e para sua mãe, ou para sua família, né? Mas eu vejo que a gente primeiro olha para o pai e para a mãe e a gente enxerga eles como eles são, com seus erros e acertos, qualidades e defeitos. E entender que aquilo que eles fizeram para nós naquele momento foi a melhor forma que eles poderiam nos ensinar. A melhor forma que eles foram ensinados, que eles aprenderam dos seus pais e assim por diante. Então vocês conseguem perceber como isso é um movimento, que continua, que se repete? E quando a gente não tem consciência desse movimento, você vai repetindo. E depois você vai ter filhos, você vai fazer exatamente igual com os seus filhos. E assim vai indo, e esse ciclo sem fim não se encerra. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, a baixa autoestima e muitas outras questões que travam. A gente não consegue sair, sabe? Não consegue ir pra frente. Olá! E é isso. Então, é preciso, primeiro ensinamento, vocês entenderem, ter consciência. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente tá ressentido, tá com raiva. Mas entendam que o que os pais de vocês fizeram foi o que eles sabiam fazer naquele momento. E aí, se a gente for olhar mais para trás, como é que foi a história e a criação dos nossos pais? Será que não foi um pouco parecida? Como é que eles vão dar pra gente o que eles não tiveram? E aí você pode dizer, Soraya, mas eu não quero ser assim. Isso não é justo. Então, reconheça o seu pai e sua mãe dentro de você, a vida que eles te deram, tudo que eles puderam te dar daquela forma que foi possível, talvez não a que você esperasse, que gostaria, mas é aquela. Reconheça isso e aí você vai ter a permissão, a sensação de estar livre e poder fazer diferente. Não melhor, nem pior, diferente.
É isso mesmo, não consigo seguir, não consigo desculpar meus pais. E lindona, enquanto você não aceitar teu pai e tua mãe dentro de ti, desse teu coração, agradecer eles pela vida que eles te deram, pelo menos, por mais que às vezes você nem viu eles, ou eles mal cuidaram de você, te deram para outras pessoas, seu pai e sua mãe te deram a vida. De alguma maneira, naquele momento, eles se uniram para ter você. E enquanto a gente não reconhece isso, a gente não consegue seguir. Porque o pai e a mãe são a fonte da nossa vida. Quando você não consegue perdoar, desculpar os seus pais, você não consegue se perdoar, se desculpar e fazer o movimento que precisa na sua vida. Eu ia até falar mais alguma coisa nesse sentido, mas eu esqueci. Esqueci. Ah, lembrei. Bert Helling é o que compilou, digamos, que, né, criou a constelação familiar. Que é algo que eu estou me embasando muito na live de hoje e eu já tenho conhecimento, estou estudando isso. Então, o que aconteceu? Uma mulher foi até ele e disse assim: Bert, eu acho que meus pais não cuidaram bem de mim. Eu me sinto muito injustiçada. Eu não gosto deles. Eu acho que eu merecia pais melhores para mim. E Bert, muito sábio, o que ele fez? Então, vamos olhar para isso. Vamos constelar isso. Então, ele fez 3 triângulos no chão. E aí ele pediu para ela: vá até esse primeiro, pise em cima desse triângulo e veja como você se sente. Esses são uns tipos de pais. Tá bom. Ela fechou os olhos, sentiu ali, né? Pisou em cima, sentiu a energia como se fosse aquele tipo de paz. Depois, ela foi pro segundo triângulo. E o segundo triângulo pedia para ela. Ele disse novamente: coloque os seus pés e veja como você se sente. Qual é a sensação que você tem ao pisar aqui? Ok. Igual a primeira. Ok. Pro terceiro triângulo, a mulher pisou em cima novamente, fechou os olhos, se concentrou. Qual é a sensação de tipos de paz que você sente aqui? Ela disse igual. Igual a todas as outras triângulos anteriores que eu pisei. E sabe o que ele disse? O primeiro triângulo é o tipo de paz ideais e perfeitos para você. O segundo triângulo é o tipo de paz que não eram perfeitos, ruins. E o terceiro triângulo eram os seus pais do jeito que eles são. E como assim? No fim, pais perfeitos não existem. Pais perfeitos nos trazem... A gente se sente presa, amarrada, porque a gente não... Quando há uma perfeição de paz, como é que a gente vai se sentir com liberdade e vontade de mudar e fazer diferente? Porque há muita perfeição. Então, entenda, temos os pais que merecemos, que vieram para nos ensinar algo muito importante. E aí, o segundo ensinamento que tem em relação aos traumas do passado, agora eu venho trazendo uma questão mais íntima sobre os 4 grandes. Mas primeiro eu quero que vocês me digam se está fazendo sentido para vocês. Se está fazendo sentido, coloca um foguinho aí nos comentários, hein? Então, o segundo ensinamento, como eu falei, dos 4 grandes, eles são, quando a gente começa a analisar os nossos padrões, os nossos problemas,
e trazem as nossas limitações. Quando a gente olha isso, entende que eles estão relacionados a quatro sentimentos básicos, que são crítica, medo, culpa ou ressentimento. Então, muitas vezes a gente está se sentindo ressentida, né? Como no caso aqui dos pais, que a sensação de que poderiam ter feito mais e não fizeram, e eu sei que deve ser muito dolorido chegar a isso, né? Sentir isso, não deve ser fácil. Mas quando a gente carrega esse excesso de ressentimento pelo que deveriam ter feito pela gente e não fizeram, nós acumulamos a raiva. E aí, você também pode se sentir, pode ser a crítica, que está criticando como tudo deveria ser e os outros deveriam fazer para você e não fizeram. E aí vem a crítica. Tudo isso pode estar interligado, mas você pode sentir o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de passar por tudo aquilo de novo. E a culpa, por muitas vezes não ter feito o que precisava ter feito, por querer ter tido uma postura diferente e não conseguiu. Então, esses 4 sentimentos, eles estão muito conectados aos nossos traumas do passado e eles vêm se repetindo consequentemente. E assim, não tem como esconder isso, porque quanto mais a gente esconde esses sentimentos e tenta colocar debaixo do tapete, mais aquilo se agrava, mais aquilo toma uma proporção gigante. E aí, as nossas crenças interiores vão se repetindo, as situações vão se repetindo. Então é preciso que a gente identifique. Eu sinto culpa, eu sinto raiva, eu estou ressentida, eu estou magoada, eu me sinto ferida, me sinto sozinha. E aí você entende por que isso está acontecendo comigo? Qual é a causa raiz disso? O que a vida ou esse sentimento está querendo me ensinar? Por que eu tô com tanta raiva dessa pessoa? Por que eu tenho medo de fazer tal situação? Por que eu tenho medo de ficar sozinha? Por que eu gosto de ficar criticando os meus pais? Por que eu estou tão magoada, tão ressentida e beiro a raiva? Porque não fizeram para mim o que eu gostaria que fizesse. Então tem que identificar que isso, quando você tem noção de que você está repetindo esse padrão, pessoa por pessoa, relacionamento por relacionamento, você começa a ver que está repetindo. Além de estar repetindo padrões da sua família, você está repetindo os seus próprios padrões internos. E aí, os seus traumas do passado, eles estão constantemente voltando na sua mente. E de outras formas, por outras pessoas, de outras situações. E você tem esses 4 sentimentos repercutindo dentro de você. Então, não cabe a gente hoje culpar os padrões da nossa família. Como eu falei, tudo foi do jeito que foi. E é assim. Mas a única pessoa que é capaz de fazer isso, mudar a sua vida, ressignificar e entender as suas dores, fazer o que precisa ser feito, é apenas você. Quando você tem consciência, quando você pensa, quando você age e você resolve dar um basta nisso, que você vai fazer diferente. Porque a gente tem que pensar como um bebê. Quando a gente nasce, a gente tem muita autoestima. Nós não temos medo de chorar, nem sentimos culpa por chorar, nem nos sentimos ressentidos por chorar. E muito menos medo. E nem vamos nos preocupar se vamos ser criticadas, se choramos pedindo comida, atenção, o que está incomodando, está doendo alguma coisa. E isso é muito importante, porque aí com o passar do tempo, né, no meio da sociedade, com a família, a gente vai entendendo que é muito feio fazer certas coisas e falar e expressar.
É muito feio. E aí a gente acaba acumulando tudo isso. Porque a gente começa a observar o comportamento da nossa família, como eles fazem. Então, olha só, e a gente vai aprendendo, replicando isso. Como dar basta estando sozinha e sem apoio. Quando você, lindona, começa a focar apenas em você. Quando você... Desculpa, não fique chateada comigo, tá? Mas eu preciso falar. Dá um puxãozinho de orelha. Quando você parar de se fazer de vítima e começar a colocar a culpa da sua vida nos outros e se responsabilizar. Aí você pode me dizer, mas fizeram isso comigo, né? Meus pais fizeram isso comigo. Ok, é uma situação muito difícil, eu imagino. Mas olhe para o seu pai, para sua mãe, com respeito, pelo menos da vida que eles te deram. Que de alguma maneira eles te ensinaram alguma coisa, passaram alguma coisa para você. Isso é tão importante porque senão você vai ficar presa e atrelada, sempre responsabilizando e culpando os seus pais. Achando que eles deveriam ter dado mais, ter feito mais ou ter feito melhor. E aí você não segue, você trava, você continua ali. E é eles, é eles, é eles. Aí você percebeu que o seu foco não é mais em você? O seu foco é eles, do que eles te fizeram. Assim como o término de um relacionamento. Ah, ele me fez mal, ele me traiu, ele era tóxico, né? Tudo isso era ele. Mas você também permitiu. Você deixou chegar àquele ponto. Então, para de olhar para fora e olha para dentro. Começa a cuidar de você. Começa a se permitir. O fato de você já estar aqui ouvindo hoje, se perguntando, tendo consciência de muito dessas coisas, já é um grande passo, pode ter certeza disso. E tudo não acontece num estalar de dedos, a gente precisa de um processo. Eu ainda estou num processo de muitas coisas na minha vida. E olha que eu acho que eu já trilhei alguma coisa, mas eu continuo. Então, perceba que volte o olhar para você. Honre seus pais por tudo que aconteceu do jeito que foi. Tô dizendo que tem que perdoar, né? Como eu falei antes, são outras questões. Mas você entender, ok, é isso que vocês me deram, então vocês me deram tudo. Não vou ficar mais questionando ou querendo que vocês façam algo porque já passou. Não volta mais, né? E tem até uma questão que eu vou falar mais embaixo aqui, que quando a gente tá com raiva, com vergonha, com indignação, com esses sentimentos, a gente tá presa nisso, a gente não deixa ir. E a gente não consegue despertar esse amor pela gente mesmo. Porque assim, a primeira coisa que a gente vai lembrar é os sentimentos, esse sentimento ruim que emerge daquilo que aconteceu com a gente, daquele trauma, daquela situação, a gente fica com aquela energia, com aquela vibração. Mas aquilo vocês têm que entender que são só sentimentos, porque o que passou, passou, não tem mais como voltar atrás. Digamos que o mal já foi feito, né? Então é preciso que olhar para frente. Os teus traumas te trouxeram até aqui, até hoje. Que de alguma forma você sobreviveu, você foi forte, você está aqui ainda por você. Você quer, sim, ter uma vida diferente. Você quer daqui 1 ano olhar para trás e ver, nossa, como eu progredi, como eu evoluí, como eu me permiti viver, como eu me permiti sentir. É muito importante isso. Resgatar isso que ficou para trás. Diante de tudo que já te aconteceu. Que todo mundo tem traumas. Ok? Então vamos lá.
Então identifique, se você veio de uma família que o normal era criticar, possivelmente, muito provavelmente, você é uma pessoa crítica. Você é aquela que não podia expressar a sua raiva porque era muito feio, né? Não poderia falar, não poderia nem demonstrar, ficava engolindo, né? Até assim, rangendo os dentes, porque não poderia expressar a raiva. Tinha que manter, né, a pessoa mais centrada possível. E aí, hoje você pode ser uma pessoa que tem pavor de raiva, de confronto, de briga e vai engolindo. Vai engolindo mais raiva e vai se ressentindo cada vez mais. Se você veio de uma família que havia muita manipulação através da culpa, de jogar a culpa no outro, sabe? Então, muito provavelmente você age assim no seu inconsciente. Porque você vive hoje se desculpando para todos e todos. Fica à mercê, fica servindo o tempo inteiro. Por quê? Ah, se eu não fizer, eu sou culpada. Eu não sou uma boa pessoa. As pessoas não vão gostar de mim. E aí, você também não consegue pedir ajuda para as outras pessoas. Você acha que dá conta. Você foi educada para conviver com a culpa. E de alguma forma você acaba sendo uma manipuladora também. Você manipula colocando a culpa. Ah, se você não fizer isso pra mim, eu vou ficar muito triste. Né? É coisa de criança quando falava isso pra gente. Então, acontece. De uma forma pra gente conseguir o que a gente deseja. E a gente não consegue falar diretamente, a gente usa dessa forma. E aí a gente foi educado, foi crescendo, foi aprendendo isso e fazendo isso. Assim como essas atitudes nos trouxeram traumas, nós também, num efeito cascata, também estamos gerando traumas para as outras pessoas, tendo este comportamento. Então, por isso, como eu falei, que quando a gente é bebezinho, a gente não tem medo, a gente não tem vergonha, a gente pede, a gente chora, a gente expressa o que a gente está sentindo naquele momento. Não tô dizendo que você tem que avançar na pessoa se você tá com raiva ou falar um monte de desaforo, palavrão para ela. Mas que você mostrar que você não gostou do que ela falou, da atitude, do comportamento, pedir diretamente o que você quer, dizer não também é muito importante. Porque quando você fica só dizendo sim, servindo o outro, é muito ruim, você esquece de você. Entende? Olha só quanta coisa. A gente é a vítima e depois nós somos as próprias pessoas que fazemos isso, os traumas para as outras pessoas. Mas o fato de que estamos repetindo o padrão lá dos nossos ancestrais, principalmente dos nossos pais. Entende? Olha só como isso é complexo, como isso vai muito além e vai afetando a sua autoestima, porque você vai perdendo toda a sua autoconfiança, seu poder de decisão, você vai se deixando dominar pelos traumas e daqui a pouco a gente vai fazer um ritual para ancestralidade, para a gente olhar mais a fundo isso, para a gente tentar começar a encaixar as peças para conseguir te ajudar nesse processo, ok? E aí eu pergunto para vocês, como é a relação com a mãe de vocês? Ela é boa? Sabe por que eu pergunto? Porque a mãe, ela está conectada sempre ao nosso sucesso. Ela é que traz aquela abundância, o servir, ela nos traz a vida, né? Então, olha só como é importante essa conexão com a nossa mãe. E estar conectada com a mãe não quer dizer que você precisa morar com ela e você falar com ela todo dia ou dizer que ama ela constantemente ou fazer tudo por ela. Não, é você olhar ela como a sua mãe, do jeito que ela é, do jeito que ela foi para você. Porque quando você sente que a tua mãe te deu tudo,
que foi o suficiente, que você não precisa ganhar, receber mais nada, você consegue ter mais alegria na sua vida. Você consegue ajudar os outros, sem fazer que também os outros explorem você, que você, lembra, entra na culpa, né? Que fica constantemente fazendo as coisas para os outros. Você acaba sendo uma fonte de inspiração para as outras pessoas também. Porque a mãe é aquela que nutre, é aquela que traz a nossa força da vida. Então, se você não tem uma boa relação com a sua mãe, pode ter certeza que você está enfraquecida. Quando você ainda aponta o dedo, você diz, não, você deveria ter feito diferente para mim. Você deveria ter feito mais por mim e você não fez. Você ainda sente que está em dívida, que eles ainda te devem mais. E aí, o negócio não anda. E é isso aí. Porque a mãe, ela está ligada à vida, à profissão, ao sucesso, ao seguir em frente. Hellinger até falou, né? Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. E ele colocou sobre os pais perfeitos, que eu falei agora há pouco, né? Se os pais fossem perfeitos, se a mãe fosse a ideal, não seríamos capazes de viver, não teríamos a força para viver. Somos capazes de viver porque os nossos pais têm falhas. Isso é o que nos introduz à verdadeira vida. Ou seja, amamos os nossos pais assim como eles são, exatamente como eles são, e nos tornamos felizes. Olha só que interessante, né? E quando a gente toma a mãe do jeito que ela é, do jeito que ela pode dar pra gente, repassar a vida, a gente se conecta com o dinheiro, com o êxito da vida. Quando a gente já toma o pai, nos conecta com o pai, aí eu pergunto, como é a relação com o seu pai? Como é que é? Eu confesso que já tentei ser a mãe da minha mãe, me ferrei, não deu certo. E me afastei muito do meu pai. Sempre achei que meu pai tinha que me dar mais. Olha só, quanta coisa a gente identifica. E quanto mais eu olho isso, mais eu reconheço que eles já me deram tudo. E mais força eu consigo ter para a vida. A minha é maravilhoso, mesmo com seus 90 anos mais lúcida, ama a minha mãe. Que bom, lindona, isso é ótimo. É maravilhoso a gente poder usufruir dos nossos pais e olhar eles com muito respeito, como pai e mãe, né, que eles foram pra gente. E de tudo que eles passaram na vida deles e os nossos ancestrais para que a gente pudesse estar aqui hoje. Olha que história bonita. Então pesquisem sobre a história da família de vocês, é muito bom a gente saber. Traz um pertencimento. Eu pertenço a uma família, a uma origem, a uma história. E aí, tomar o pai dá força pra gente ir pra vida, pra fazer as decisões, pra seguir, pra ter caminho. Então a lindona que colocou que tem problema com os pais, são os dois. Olha quanta coisa tá te travando, lindona. Porque aí não tem força, não tem coragem, não tem realização profissional. E quando a gente toma o pai e a mãe, a gente permite ter êxito profissional na vida, a gente permite ter força, ter coragem para seguir em diante. E os nossos antepassados, eles continuam dentro da gente, em nossos corpos e nossos DNAs, né? Eles traçam muito do nosso destino através de repetição de padrões. Então, a gente está vinculado a toda a nossa história ancestral. E tudo que aconteceu lá, como eu falei lá no início da live, de alguma forma se repete. Se a gente não olha, se a gente é ingrato, se a gente critica, se a gente se acha superior, se a gente acha que eles devem a mais pra gente. Vamos ver
A minha mãe agora, depois que me separei, tenho uma ligação muito boa com ela. Tem paz com meus pais, como dever cumprido, sempre tento ajudá-lo. É isso aí, lindona. E eu tenho certeza que hoje você se sente muito mais forte e segura estando com a sua conexão equilibrada com os teus pais. Não é? E isso você vai repassar para suas filhas, porque eu já te conheço, lindona. A minha maior dor é trauma vem da minha mãe. Ela nunca foi minha amiga, não me criou. E hoje eu não consigo fazer diferente com ela. Meu pai não tem muito contato desde criança, enfim. Então, lindona, então nós vamos ter que trabalhar isso a fundo. Nós vamos ter que ver, né, tudo que aconteceu de uma forma não de culpabilizar, achar culpados, né? Mas de olhar para essa tua história e ver que tinha que ser do jeito que foi. De alguma maneira, tudo se encaixou do jeito que era para ser. Não foi a família perfeita que você quis ou desejou ter. Eu com certeza sei que não foi. Mas olhar a fundo, porque se você não mudar a sua visão em relação ao seu pai, sua mãe, sua família, sua vida não vai pra frente, tá? E não tô rogando praga aqui não, tá, lindona? Eu tô falando com muito amor pra você, porque eu tô falando por experiência própria. Então, a gente reconhecer isso, né? É difícil, nós temos os nossos traumas, as nossas dores, e muitas vezes, na maioria das vezes, está relacionado à nossa família, aos nossos pais, à nossa criação, né? E é muito forte isso. Então, resumindo, né? O que eu poderia dizer para vocês? Quando a gente tá passando por um trauma, né, e ele tá se ressignificando na vida, você pode ter intervalos da sua vida, ciclos, que você vai ter pesadelos, vai ter flashbacks daquilo que te aconteceu, vai ter muita ansiedade, vai ter depressão, vai ter tristeza, vai ter culpa. E muitas vezes, quando é uma situação muito forte, que mexe muito com o teu emocional, você se sente até fora do ar, entorpecida, não sente nada bom e nem ruim. É como se estivesse andando nas nuvens, assim, ó, um efeito Matrix. E aí, já falo mais, isso pode até começar a dar labirintite, porque você tá alienada das coisas. Porque a mente, o cérebro, tenta de uma forma entorpecer, amenizar, né, o curto-circuito que o trauma está te trazendo. Quando você sente, né, revive a emoção daquilo que te aconteceu. Faz sentido para vocês? E aí, como superar os traumas, Soraya? Olhar para aquilo e perceber que realmente aconteceu. Não fingir que não aconteceu. Sim, aconteceu. Foi difícil. Foi doloroso. Mas foi do jeito que foi. E passou. Aquilo que você revive é um sentimento, não é mais o momento em si, o ato em si. Em mentoria, na minha mentoria, eu vou começar a usar técnicas de PNL junto para a gente começar a dar um efeito na hora, né? Além do que falar e sentir um efeito também na hora, para que possa repercutir isso e começar a sentir aquele alívio, sentir uma força, uma vontade de seguir, né? Fazer todo o processo. Importante também é aprender a respirar, praticar exercícios físicos. Respirar aqui não é só respirar, é uma meditação,
é respirar profundamente, é criar uma rotina saudável, tirar os momentos de lazer para você, cuidar de você, buscar um autoconhecimento, ter hobbies, sair para dançar, vai pintar, vai fazer alguma coisa, uns trabalhos manuais, vai cuidar do jardim, vai estar ao ar livre, vai andar de bicicleta, vai buscar auxílio, vai buscar entender naquele momento tudo aquilo que está te acontecendo. E agora, vamos de ritual de ancestralidade? Vamos lá? Então eu vou pedir que agora de tudo que eu falei, deixa, né? Deixa isso trabalhar dentro de vocês. Porque as respostas, as questões vão vindo. E que bom que elas estão vindo, mesmo que te trazem um desconforto. É porque está começando a vir um momento que elas precisam ser olhadas, trabalhadas, curadas. Então eu quero que vocês fechem os seus olhos. Estamos quase encerrando, fiquem aqui. Temos o ritual e mais uma técnica. Fechem os seus olhos. E agora, eu quero que vocês vejam o seu pai e a sua mãe atrás de vocês, de você. Se você não lembra da fisionomia do seu pai e da sua mãe, imagina a figura, uma imagem, um desenho da silhueta de um corpo atrás de você. Imagine, sinta, se veja ali e eles atrás. A mãe no lado direito e o pai no lado esquerdo. Imaginou? Então agora, assim que você viu o seu pai e sua mãe atrás de você, eu quero que você veja com os olhos fechados, tá? Os seus avós atrás dos seus pais. Ah, eu não sei como é que eles eram, não conheci quando eu nasci. Tudo bem, veja a imagem dos avós atrás do seu pai e da sua mãe. Vendo essa imagem, agora eu quero que você já coloque os bisavós. Veja os bisavós atrás dos seus avós. E aí você tá percebendo como tá aumentando toda essa galera? E vai aumentando. Dos bisavós, tataravós, e aí vai indo. E é uma árvore que ela vai crescendo cada vez mais. E ela vai aumentando. Essa árvore, ela tem raízes muito profundas. Você não está sozinha e desamparada. Olha só toda essa galera atrás de você. Todos eles sobreviveram para que você estivesse aqui hoje. E aí, eu quero que você sinta como se estivesse falando isso para eles, tá? O que eu vou falar. Se você quiser repetir nas frases baixinho, pode repetir também. Vamos lá? Eu aceito as escolhas e circunstâncias do meu campo familiar. Eu tomo a vida de vocês, tudo, a totalidade, pelo preço que lhe custou e a mim. Muito obrigada por tudo. Agora escolho olhar a vida e seguir meu destino, as minhas escolhas, com a bênção dos meus ancestrais. Reconheço tudo que vocês me deram. Foi muito e foi suficiente. O que mais eu precisar,
ganharei por mim mesma ou de outros. Recebo o que ganhei. E se deixo meus pais, continuo possuindo-os e eles a mim. Eu os tomo do jeito que eles são. Eu digo sim. E agora, repetindo tudo isso, que eu falei essas frases, eu quero que você vire para eles e agradeça. Diga: gratidão pela vida. A partir de agora, por honra e respeito a vocês, eu seguirei o meu caminho. Você olha para eles com todo respeito e aí você se vira para frente e começa a andar para frente. Dá uns 3 passos. Você pode continuar de olhos fechados. Continue. Porque agora eu vou fazer a técnica, já aproveitar essa energia para a gente fortalecer o futuro que você quer para sua vida. Porque agora você tem o seu pai, a sua mãe, sua ancestralidade toda junto com você na tua vida, na tua guiança. Você não está mais sozinho. Então continue com os olhos fechados. E eu quero que você imagine ou sinta uma situação que está para acontecer no futuro, que você sabe que vai acontecer, ou uma situação recorrente que está acontecendo na sua vida atualmente. Então, sente isso. Agora, deixa ser desconfortável essa sensação. Sente no corpo como é que você se sentiu, o que te falaram, como é que foi isso. Veja como se você estivesse assistindo essa cena. Não é você passando por isso de novo, mas você assistindo você passando por aquilo. Ok? Isso é muito importante. E agora que você viu toda aquela cena e todas aquelas coisas que aconteceram, a emoção, o que vai acontecer alguma coisa, uma prova, uma audiência, alguma coisa difícil que você está sentindo e tu já está ficando com medo, eu quero que você agora, como o personagem principal, veja como aquela situação está sendo resolvida. Ela se resolvendo. Veja isso. Ah, eu estou com problema de dinheiro, então eu arrumo um emprego, eu consigo renda extra, eu olho o meu extrato bancário e tenho dinheiro, pago as minhas contas. Sinta essa sensação de que está acontecendo. Eu estou com problema no meu relacionamento, eu resolvo o meu relacionamento, ele é amoroso, ou eu termino e aparece outra pessoa no meu caminho. Eu consigo passar na prova, eu não tenho mais medo de dirigir, eu estou dirigindo muito segura de mim. Imagina, qual é a situação que você sentiu? E agora que você está resolvendo, que está dando tudo certo. Isso que está acontecendo, isso que vai acontecer. Está dando tudo certo, está resolvido. Você resolveu. Você conseguiu. Você superou tudo isso. E para finalizar, agora que você resolveu isso, eu quero que você se veja daqui a um ano. Como você quer estar? Como você vai estar daqui a um ano? O que você vai estar fazendo? O que você vai estar vestindo? Como vai estar seu corpo? Seu cabelo? Onde você vai estar morando? O que você vai estar comendo? O que você vai estar fazendo? Com quem você vai estar?
tudo isso com muitos detalhes. Veja esses detalhes bem nítidos daqui a um ano, do jeito que você quer a sua vida. Bem desse jeitinho. E agora, sinta, tenha essa sensação dentro de você, carregue ela com você. E agora, quando eu contar o 3, eu quero que você volte à tona, abre os olhos. Só quando eu contar até 3, hein? 1, 2, 3 e volta, abre os olhos. Vamos lá, me contem como é que é a sensação, hein? Dessa técnica do futuro aqui, que a gente fez. Me contem como é que foi. Depois, quem rever essa live, me diz lá nos comentários como é que foi, como se sentiu. Porque essa técnica é muito simples, mas é muito poderosa. E isso eu vou estar trabalhando com vocês também. Nas mentorias, para a gente começar a trazer, reverter. Porque a gente sabe criar muita emoção negativa, muito sentimento ruim e vai revivendo muita coisa do passado. Vamos criar um futuro bom? Maravilhoso? Vamos criar sensações e sentimentos bons? Vamos ter energia, vamos ter vontade de fazer as coisas acontecerem? Vamos lá? Então é isso. E como é que vocês se sentiram com o ritual da ancestralidade? Como é que foi? Escrevam para mim. Sensação muito boa, vida nova, é isso aí, é isso mesmo que eu quero que vocês sintam. E nós vamos repetindo, repetindo, repetindo. Depois, vocês amanhã assistam de novo, façam de novo, assistam aquela parte, façam da ancestralidade, façam esse ritual que ele é muito poderoso. Precisando muito. Que ótimo, é isso aí, que bom, gostei. É assim mesmo. Eu gosto disso. Quando a gente conversa, quando a gente tem os nossos problemas, a gente encara de frente e agora a gente arregaça a manga e faz o que precisa ser feito. Que bom, fico muito feliz por saber isso, maravilhosas. Poderosas, minhas poderosas. Que ó, e quem não tá lá no meu grupo de WhatsApp, participem, porque a semana de lives daqui a pouco tá acabando. No dia, deixa eu ver aqui, no dia 6, vamos ter uma live apenas para as que estão no grupo de WhatsApp, para que possam fazer perguntas com o baralho cigano. E vou preparar mais alguma coisa, pode ter certeza disso. Mais uma aula do feminino, alguma coisa nesse sentido eu tô pensando. Então já convidem as suas amigas, cliquem no link da bio, participem. Lá de vez em quando eu tô interagindo, tô conversando. Porque assim, essa live lá no dia 6, domingo, vai ser apenas, vou enviar o link lá apenas para quem estiver neste grupo. Então, não percam essa oportunidade. Por quê? Eu sou terapeuta de desenvolvimento feminino, mas eu tenho as minhas ferramentas da astrologia, da numerologia, do baralho cigano, para a gente também olhar essas questões e começar a se desenvolver desse lado, descobrir quem a gente é, olhar nossas questões, o que está travando e o que a gente precisa fazer, ok? Então, eu espero vocês lá no grupo. E amanhã temos uma live neste mesmo horário sobre diversão, felicidade, criança interior. E a gente vai olhar essas questões, descobrir como era a nossa criança interior, como ela está. Para a gente começar na próxima live, olhar sobre questão de relacionamentos, amor. Gente, tudo ó, é um passo a passo, um processo das áreas da vida da gente, para a gente desenvolver, trabalhar essa autoestima, porque aqui nas lives é uma coisa mais sucinta, né? Mas semana que vem eu explico para vocês que vai ser um negócio bem interessante, mas só para quem estiver lá no grupo, ok? Boa noite, eu quero agradecer vocês que estão aqui, que estiveram, que vão assistir. Gratidão por esse momento, disponibilizar esse momento para me assistir. Espero que tenha feito algum sentido.
Espero que tenha ajudado de alguma maneira, que vocês tenham uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Amanhã estamos aqui no mesmo horário. Tô sempre por aqui, né? Lá no grupo de WhatsApp, tô de olho lá nas meninas, nas poderosas, ok? Ó, um super beijo e boa noite. Tchau, tchau.